Deila não está conseguindo me ver. Beleza, então vamos fazer o seguinte, ó, caso você não consiga mesmo me ver, Deila, manda uma mensagem aqui no chat rapidão, qualquer coisa eu saio e entro de novo e a gente já começa para não atrapalhar a tarde de ninguém aí. Se estiver me vendo, também pode mandar mensagem falando que está me vendo. Ou não conversa comigo. Aqui está ok. Hoje a aula vai ser só com você, professor? Por enquanto, sim. Até pelo menos às 3h30 eu vou encher o saco da tua tarde aí na tua casa. Ah, tranquilo, professor. Obrigado. Que isso. Ó, então a Deila não tá me vendo? Gente, eu vou sair e entrar de novo para fazer mais aquela tentativa. Eu acho que aí dá certo, tá bom? Qualquer coisa tá sendo gravada a aula e aí depois vocês podem pegar esse material com o cursinho. Então espera só um pouquinho que eu saio e volto de novo. Pronto. Bom, espero que tenha resolvido o problema. Vamos lá, então, pessoal. Boa tarde a todos vocês. É um prazer, apesar da gente estar aqui por meio de distância, né, por meio do formato online, mas os estudos continuam e, para continuar, eu escolhi uma matéria que cai bastante em Enem, principalmente. No finalzinho da aula, eu vou compartilhar com vocês lá no grupo do WhatsApp uma listinha com vários exercícios. Vocês vão observar que essa matéria que tratará hoje é uma matéria que cai bastante lá no Enem. Ela chama-se Ciclos Biogeoquímicos e Impactos Ambientais. E por que tratar desses dois assuntos juntos? É porque, na verdade, quando a gente vai estudar impactos ambientais, muito tem a ver com substâncias químicas, por exemplo, gás carbônico, nitrogênio, oxigênio. Então, para entender melhor esses impactos ambientais, a gente começa falando sobre como esses compostos químicos estão rodando na vida aí do planeta Terra. Então, a gente vai iniciar nossa aula com ciclos biogeoquímicos, tratando de alguns específicos, né? Não vamos tratar sobre todos, mas os principais aí abordados no vestibular, assim como os principais impactos ambientais depois dos ciclos biogeoquímicos, beleza? Então, a princípio, eu vou compartilhar minha tela aqui, que eu tenho uns slides, né? Peraí, cancelar. Vamos ver se tem assim. Aê, Deila, agora sim, deu certo. Eu tô falando, a tecnologia só dá uns tapinhas, ligar e desligar de novo que dá certo. Então, eu vou compartilhar minha tela. Daqui a pouco tô voltando com a minha cabeçona aqui, ó. Então, vamos lá. Opa, já estão vendo que eu gosto do Trump, né? Então, vamos lá. Tudo bem até agora? Vocês conseguem ver a minha tela? Eu estou compartilhando minha tela total, então agora eu não vou conseguir enxergar o que vocês estão falando. Mas qualquer coisa, sinaliza aqui pelo áudio que eu paro e volto a falar com vocês cara a cara. Tudo bem? Então, tá bom. Deixa eu estar compartilhando sua tela. Ocultar. Pronto. Então, vamos lá. Falando sobre ciclos biogeoquímicos, e eu gostaria de tratar com vocês os ciclos biogeoquímicos do carbono e oxigênio. Logo eu já trato para você e explico por que eu coloquei esses dois nesse mesmo retângulo. Depois também vamos falar sobre o ciclo biogeoquímico do nitrogênio, o que é mais temido pelos vestibulandos e o que mais cai. A gente vai entender o porquê cai bastante esse ciclo do nitrogênio. E, por último, falar sobre o ciclo da água. Eu aproveitei para falar também com vocês, dar algumas dicas de documentários e séries e filmes para vocês assistirem, porque hoje é sábado, né? E sábado é dia da gente ficar em casa, assim como domingo, assim como a segunda, terça e quarta, nos dias atuais, mas dá para aproveitar esse tempo e ainda adquirir conhecimento utilizando as plataformas aí, Netflix, YouTube, para a gente aprender, beleza? Então, vamos começar com o nosso ciclo biogeoquímico do carbono. A princípio, só para você entender o porquê que nós chamamos de ciclo biogeoquímico. Ciclo biogeoquímico quer dizer que a vida ou algum tipo de organismo está participando
junto também com processos geológicos, ou seja, do solo, da terra em si, participando da produção ou absorção de alguns componentes químicos da atmosfera. Então, no caso do ciclo biogeoquímico do carbono, a gente vai observar seres vivos participando ou incorporando ou liberando o carbono para a atmosfera. Então, se a gente observar nesse slide, então, attention please of the slide, que é o meu cursor de mouse rodando aqui na palavra atmosfera, nós encontraremos o carbono, né, na sua forma principal, como CO2. E existem organismos vivos que captam, que absorvem esse CO2 por meio desse processo chamado fotossíntese, tudo bem? A fotossíntese, portanto, diminui a concentração de gás carbônico que está, então, disponível na atmosfera. Assim como organismos que também fazem fotossíntese, só que agora, olha lá meu cursor de mouse descendo para a água, ó. Lá na água eu tenho organismos fotossintéticos, né, fotossintetizantes, que também retiram o CO2 não só da atmosfera, mas também o CO2 dissolvido na água. Então, a princípio, pessoal, o que eu preciso gravar desse ciclo do carbono? É que o processo metabólico que os organismos vivos fazem para a retirada, para a absorção do gás carbônico atmosférico, ele é chamado de fotossíntese. Então, toda vez que você vê fotossíntese, entenda que nesse lugar vai estar diminuindo a concentração de gás carbônico, seja ela na água, seja ela na atmosfera. Voltando para nossa árvore bonita aqui, ó, então a árvore, né, a planta, faz fotossíntese, suga, né, absorve o CO2, guardando nos seus tecidos. Então, quando você olha uma folha de uma árvore, ela só conseguiu fazer aquilo porque absorveu o CO2 do seu processo fotossintético. Só que outro processo que essa planta também faz, então olhando aqui para nossa árvorezinha bonitinha, é liberar o CO2 para a atmosfera. Ela faz o inverso também, Cessor faz. E o processo de liberação que a gente observa de CO2 para a atmosfera desse organismo, nós vamos dar o nome de respiração. A respiração não acontece só em plantas, acontece também em animais, beleza? Então, lá o esquilinho, por exemplo, ele também respira e nesse processo de respiração libera para a atmosfera o CO2, assim como os organismos, por exemplo, as algas que vivem lá na água, beleza? Elas também fazem respiração, liberando o CO2 para a atmosfera. Então, até agora, eu posso também dar um super resumo. No ciclo do carbono, a fotossíntese absorve o CO2 e a respiração libera o CO2. Então, se eu estiver num ambiente onde eu tenho mais organismos fazendo mais fotossíntese do que respirando, então, ao longo do tempo, nesse ambiente, a concentração de CO2 diminuirá. Agora, se nesse ambiente eu tiver mais organismos respirando do que fazendo fotossíntese, então agora nesse sentido será o contrário. Eu vou aumentar a concentração de CO2 ao longo do tempo desse ambiente. Por quê? Porque a respiração está liberando esse gás aí para a atmosfera, para o ambiente aquático, por exemplo. Eu vi bastante questão já caindo dessa forma. Então ele fala assim, num dia nublado, quando comparado com um dia ensolarado, se a gente for observar a concentração de CO2 na água, por exemplo, da represa aqui de São José do Rio Preto, a gente encontrará diferença nesses 2 dias, diferença na concentração de CO2 nesses dois dias, encontraremos. Num dia ensolarado, as algas, os organismos, os vegetais da água estão fazendo muita fotossíntese, então estarão retirando bastante CO2 do ambiente aquático. Já num dia nublado, a taxa fotossintética será menor e, portanto, eu terei mais liberação de CO2 do que retirada pela fotossíntese. Então, se a gente pegar nesses 2 dias e comparar a concentração de CO2, num dia ensolarado, terei menos CO2 dissolvido na água do que quando comparado com um dia